São 8 horas mais 36 minutos. Já com muito prazer que eu recebo aqui nos estúdios da Universitária Esther Rosa. Tem 17 anos, é aluna da Escola Estadual Álvaro Guião, né? O antigo Instituto de Educação, a Escola Normal aqui de São Carlos. E a Esther tem um diferencial, talvez de muitas alunas. Esse mesmo diferencial teve minha filha. Estava conversando com a Esther agora que a minha filha também é professora do Centro Paula Souza, é professora da graduação na Universidade Federal e também é doutora em letras, né? E a Esther é uma estudante lá do Instituto, conforme eu disse, lá do Álvaro Guião, e encontrou na literatura, na escrita, uma forma de expressar os seus sentimentos, né? Ao invés de esbravejar, fazer tudo aquilo que muita gente faz e não deve, né? Então foi lá, escreveu e colocou todos os seus sentimentos, né, transformados através da escrita no papel em histórias simplesmente fantásticas, né? Ela é adepta à ficção, não é isso? Ao suspense, pelo que eu vi, ao romance, enfim, gosto de tudo. Mas eu quero bater um papo com ela justamente por isso, para ver de onde veio tudo isso e como você conseguiu vencer uma coisa tão difícil que é a depressão através disso. Né? Nós sabemos que não é fácil, né? Hoje você passar... Tem muita gente que fala, depressão, frescura. Não é não. Depressão é a doença do século. Você vai ver, nós conversávamos aqui, inclusive, com uma doutora a esse respeito, né? E o problema que poderá acontecer na pós-pandemia não é a nível neurológico, é a nível psicológico, né? O pós-pandemia, esse isolamento que você vive, essa pressão que você tem devido ao Covid-19 durante as 24 horas agora do seu dia, pode se reverter em sérias complicações no pós-pandemia. E a depressão é uma delas, né? Que já vem antes da pandemia. E todo mundo minimiza o problema. E não deve ser minimizado. Depressão é um problema muito sério que pode levar, às vezes, até o próprio suicídio. Agora, tem pessoas que conseguem se livrar de N formas e pessoas que, além de se livrar disso, conseguem unir o útil ao agradável. Leva também prazer a outras pessoas em se tratando. Olha que coisa interessante, né? Através da literatura, através da escrita. Mas eu estou falando demais aqui. Deixar a Esther falar um pouquinho, muito, aliás, né? De tudo aquilo que ela fez, porque é extremamente importante. Conte-nos agora, como é que foi esse processo que você passou e esse interesse todo voltado, primeiro, por vencer esse grande obstáculo e, segundo, por levar conhecimento, levar prazer a todas as pessoas. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. 10 anos de idade. 10 anos de idade. E eu comecei a passar muitos problemas na escola, eu não tinha muitos amigos e eu apanhava muito. Então eu acabei criando uma certa tristeza dentro de mim, eu não queria ir para a escola, eu falava pra minha mãe que eu não queria ir para a escola porque eu não tinha com quem ficar lá. E eu sempre ficava sozinha, ou eu apanhava, era o único momento que eu tinha gente perto, bullying. E eu tinha medo de conversar com os meus pais sobre isso, porque eu via as minhas irmãs e elas tinham muitos amigos. E eu achava que talvez o problema fosse eu, talvez eu não estivesse tentando o suficiente, mas eu nunca consegui. Então eu não falava com eles pra não acabar, tentando chamar a atenção. E eu acabei criando essa forma de escrever, porque era a única coisa que eu conseguia fazer. Eu não conseguia dizer para as pessoas o que eu estava sentindo, então eu dizia para um papel mesmo. Eu começava a escrever histórias curtas, pensando em alguma coisa, e eu acabava colocando meus sentimentos ali. Entendeu? Então, quando eu ia para a escola, ao invés de eu sentar e tentar fazer amizade, eu ficava com um caderno e tentava escrever. E foi passando de escola em escola, até que eu consegui fazer alguns amigos, e a escrita já estava bem mais extensa. Isso. E dentro desse processo, qual foi o tempo que você levou? Porque nós sabemos da dificuldade que é vencer. Essa descoberta, qual foi o prazer que ela te causou e quanto tempo você levou para tê-la? Na verdade, quando eu comecei a pegar bem para escrever, eu tinha 12 anos. Mas demorou então todo esse tempo. Já fazem 5 anos. Já fazem 5 anos que isso está acontecendo. E a depressão em si, eu não vou dizer assim que eu venci totalmente, mas a arte deixou mais suportável as coisas. Porque não adianta nada você tentar fazer isso passar se você não se expressar da forma certa, se você guardar tudo pra si. Então, da forma que eu fui me expressando, foi suavizando as coisas dentro de mim e começou a ficar mais fácil.
E dessa vivência que você teve, dessas conturbações, desses problemas, você foi dali retirando histórias. Como é passar a realidade à ficção? E não a ficção, a realidade. Que é totalmente o contrário. Não é. A gente falou isso ontem, inclusive, eu estava comentando aqui com eles, né? Quando a senhora ouviu falar em pandemia, em Covid, não foi em filme? Você não ouvia falar em Covid, né? Virose, né? Pandemia, né? Título de filme de ficção. Você jamais imaginava passar por isso. Então a ficção virou uma realidade. E transformar a realidade em ficção? Olha, vai explicar é um pouco difícil, mas digamos que a cada história que eu faço, eu foco em um personagem principal ali. Tá. E esse personagem é eu, independente de qual gênero seja ele, seja masculino ou feminino, sempre sou eu aquele personagem. Entendo. E todos os personagens secundários que estão à volta dele são os sentimentos. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que leu uma história que eu escrevi. Um personagem que pra mim o sentimento significava raiva, pra ela significava tristeza. Ou seja, cada um que lê vai perceber Ambíguo. de uma forma diferente. Exatamente. Então eu passava os meus sentimentos, os meus problemas pro personagem, não necessariamente tudo que ele vai passar na história, mas eu colocava por baixo do tapete isso até a pessoa começar a descobrir que o que eu tava passando é a mesma coisa que ele tá passando. E no final da história ele arranja uma solução pra isso, que seria uma solução pra mim também. Entendeu? Sim. E conta uma coisa pra gente, já são 7 livros escritos? 7. É isso? Isso. E como é que você está fazendo com relação... Isso aí você tem guardado para si? Ou você já levou a publicação? Você tem interesse em fazer uma publicação? Você está buscando apoio para a publicação? Como é que você está fazendo? Então, eu ainda não fui atrás de editora porque eu preciso registrar eles na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. Mas eu tenho eles guardados em 3 tipos de plataformas. Eu tenho no caderno, porque eu primeiro escrevo mesmo, depois eu passo para o computador e eu tenho em pastas impressas lá também. E pode fazer e-book também, não é? Pode. Eu já tenho um no aplicativo. Eu já postei 10 capítulos lá. E você já repassou essa leitura para outras pessoas? Como você falou, a minha amiga leu e ela teve um sentimento diferente do meu. Isso. Eu passo mais para aqueles que são mais próximos de mim, que têm mais interesse em leitura, então eu empresto para eles alguma pasta que eu tenho em casa para eles lerem. E você já teve também a preocupação, vamos assim dizer, porque nós podemos dizer que você é uma vencedora. Aos 17 anos de idade. Você é uma vencedora, uma menina talentosa, pelo visto muito estudiosa. Estou falando bobagem, mãe? Não, né? Pelo visto muito estudiosa, né? Então você já é uma vencedora, tanto na escrita, né? Que com toda certeza você é muito nova, vai se aprofundar e se aprofundar cada vez mais, não é? Fazendo aí uma linguística, fazendo letras, não sei se esse vai ser o seu caminho, não é? Mas você também venceu um problema enorme. E você já, como é? Você já pensou em palestrar, em fazer oratório, em levar essa experiência a outras pessoas que talvez vivam o mesmo problema que você viveu? Ou vive, não sei. Sim, eu tenho uma professora que a aula dela é de projeto de vida, trata das emoções mesmo dos alunos. E ela que, na verdade, me incentivou a mostrar isso mais ao público, porque ela foi a primeira pessoa, praticamente, que eu mostrei isso. E ela me levou para uma aula dela, em outra sala, que eu não conhecia ninguém, e pediu para eu falar para eles, palestrar para eles, porque ela disse que tinha muita gente ali que estava muito desanimada emocionalmente também. E o que eu falei deu ânimo a eles, sabe? Eles me contaram que foi uma coisa boa deles ouvirem. Você se considera uma vitoriosa? Sim. Porque nós a consideramos, com toda certeza. Sim. Isso é muito importante, né? Uma outra coisa que eu queria conversar contigo é os títulos que eu achei extremamente sugestivos. Antes eu quero mandar um grande abraço para Ruth Antônio, tá dando bom dia aqui pra gente, grande amigo, obrigado, viu? Grande abraço a você também. A Marilda Ferraz também, a Lesley Fátima Fonseca, a Deonor Bibo, também o Mítio Bianchi ligado aqui com a gente, pessoal todo que já está curtindo a programação. Eu achei muito sugestivo os títulos que você dá, que você proporciona aos seus livros, né? Então você tem aqui, entre eles, os livros que você escreveu, 7 são os seguintes: 4 elementos. Entre Tyler e Tyler, O Amor é, O Urso Negro, O Guardião do Paraíso, Carly, ou Carly, né? SOS Planeta Terra e O Diamante de Cartwell. É isso? A história O Urso Negro é a única publicada no aplicativo Wattpad, que é aquela comunidade de leitores e escritores, e pode ser lida integralmente e gratuitamente. Essa história narra o desafio de 12 irmãos que são mandados embora de casa para um país longe.
Tem que morar em uma residência na qual é o motivo da maior superstição das pessoas à sua volta. Os personagens precisam conviver com paranormalidades que acontecem entre eles, causando brigas, ataques e medos. Quer dizer, um lado bem voltado ao gênero suspense aqui, né? Sim, bastante. Gosta muito? Muito. E o que ele levou a escrever O Urso Negro? Quando eu escrevi no ano passado. E o ano passado foi um ano bem difícil para mim, porque eu estava tendo muitas crises de ansiedade, de pânico. E eu peguei para escrever essa história e, na verdade, o Urso Negro, que já tá mostrando a Tiped que ele, na verdade, é uma entidade que tem dentro dessa casa, ele seria praticamente a depressão para mim, sabe? Que às vezes ataca, às vezes tenta de alguma forma derrubar. E esses 12 irmãos que estão morando nessa casa, cada irmão é um sentimento para mim também. Então, por exemplo, se um deles em relação aos meus pais, por exemplo, digamos, a entidade vai lá e tenta derrubar ele usando isso. Por exemplo, tem um personagem que ele não se dava bem com o pai dele antes dele ir embora. E a entidade chega nele como se fosse o pai dele, entendeu? Entendi. Ele pega a forma do pai dele e ele entra em pânico por causa disso. Então, com cada coisa que o personagem tem medo, a entidade chega até ela dessa forma, pra botar medo mesmo, sabe? Até que no final, eles têm que se unir pra conseguir derrubar. Ou seja, é um caso montado, um suspense fantástico, né? E você deve ser uma leitora assídua de suspense, de aventura. Sim, bastante também. Gosta muito? Muito. Agatha Christie lê? Oi? Agatha Christie? Não, nunca cheguei a ver. Não? Não. Tenta. Você vai gostar muito. Principalmente a nível de suspense. E ela tem uma linha investigativa muito grande. 2 livros que eu acho fantástico foi O Assassinato no Orient Express e Morte sobre o Nilo. Né? Inclusive estão em filmes já versados. Ela escreveu essas séries, esses livros, que transformou-se em série através de um personagem que ela colocou, que é um detetive francês, Hercule Poirot. Né? Uma história simplesmente fantástica. Leia, você vai gostar muito. Né? E projeto de vida. Eu sei que você tem recebido esse apoio que você diz das aulas, que faz parte desse programa Inova Educação, da Secretaria Estadual de Educação, que são administradas pela professora Sônia, né, professora de português e inglês, lá no Álvaro Guião também. E você crê que, através agora deste projeto, você também possa versar mais ainda sobre os livros? Sim, também, porque ela apoia bastante isso. Por exemplo, não só eu, mas tem alguns alunos da minha sala que, nessa pandemia, estão criando coisas através da arte também. Então, ela está apoiando muito cada aluno que está fazendo isso. Então, eu acho que sim, quanto mais apoio, melhor para pegar para escrever, para conseguir colocar mais ideias. Sim. E você, inclusive, pode, acho que até montar uma equipe para isso, não? Já pensou em fazer isso? Já pensei. Uma equipe destinada à leitura, não é? E a conceber leituras também, não é? Me fale sobre o livro 4 Elementos. O 4 Elementos, ele foi a primeira história que eu escrevi que foi uma longa, digamos, porque as outras eram bem curtas. Eu acabei com 128 páginas quando eu tinha 10 anos. Eu escrevi ela. Assim, eu comecei com 10 anos, eu terminei com os 12, né? Porque eu demorei um pouquinho para escrever. E ela conta sobre 3 irmãos que eles são deixados numa casa de uma desconhecida, Sim. porque os pais deles estão indo viajar. E nessa casa eles descobrem um pouco de magia dentro dela e começa a abrir uma magia dentro deles também, até que eles descobrem que cada um pode controlar cada elemento da Terra. Porém, tá faltando um deles. Eles têm que sair numa aventura procurando esse elemento que, na verdade, está preso em um lugar totalmente de trevas, que ela não pode sair de lá, como se uma pessoa ruim tivesse prendido ela lá. E eles têm que libertar até conseguir juntar os 4 elementos de novo. Que bacana. E Entre Tyler e Tyler? Entre Tyler e Tyler é a história que conta de um menino de 7 anos, que ele tá se mudando para uma nova casa, para um novo lugar, e ele é uma pessoa bem dotada para uma criança, na verdade. Tá. Só que ele tem muitos problemas também em fazer amizade, ele não consegue conversar com quase ninguém, até que um dia ele tem um encontro com uma pessoa exatamente igualzinha a ele. Tipo, era um Tyler da 2ª dimensão que chegou a ele. Só que esse Tyler, ele tinha uma vida muito boa. Ele tinha muitos amigos, a família dele era tudo de bom. E ele começa a ajudar esse primeiro Tyler a arrumar a sua vida, a tirar aquilo que não tá bom de dentro Na dele. sua visão, quem era o primeiro Tyler? Era eu.
ter certeza. Fantástico, cara. Obrigada. Olha, eu estou maravilhado aqui. Cristiano Torres Pinto está falando, que orgulho dessa linda. O Santos está falando, parabéns pela entrevista, Adão. Essa escritora adolescente está de parabéns pelo desafio que enfrentou e deve dar muito orgulho para os seus pais. O pessoal está comentando. O Amor é. O Amor é, ela conta a história de um pai solteiro que ele tá com um filho doente já, perto da morte. O filho dele, ele já não tem renda para conseguir sustentar isso, para os médicos conseguirem fazer alguma coisa. E com a visita do melhor amigo dele, que na verdade é um ladrão, que ele vai de país em país roubando as coisas, eles conseguem dar os últimos dias de vida desse menino para ser o melhor. O amigo dele rouba um pacote de viagens e eles têm cinco meses para conseguir fazer os últimos dias dessa criança os melhores. Então eles levam ele para vários países, só que em vários países eles encontram pessoas que possam dar apoio a eles ou até mesmo mudar a vida deles até o final da história. O Guardião do Paraíso? O Guardião do Paraíso eu tentei focar bastante aqui no Brasil, mas também levando em conta alguns aspectos do exterior. Fala sobre uma tribo indígena, na verdade, que é atacada por um bando de jaguares e 3 crianças conseguem sobreviver e elas vão para uma outra ilha que fica perto. Só que essa ilha, eles sempre ouviram que eles não podiam ir lá porque era um lugar fantástico, só que ao mesmo tempo que não era bom eles ficar ali, sabe? Poderia causar algo ruim. E nessa outra ilha tem um guardião, que na verdade também era um curumim, que vivia naquela outra ilha deles, mas que ele acabou fugindo para encontrar a mãe dele. E durante toda essa viagem que eles têm na ilha, acontece coisas divinas relacionadas aos deuses indígenas. Então tem Jaci, Guaraci, vai mostrando tudo até eles conseguirem voltar para outra ilha onde eles estavam. Carly, eu ainda tô escrevendo, eu tô no final. Da Carly e do SOS, eu tô escrevendo as duas ao mesmo tempo. Só que a Carly conta, na verdade, a história de um menino chamado Liam Frey, que ele tá passando muitas crises existenciais, praticamente. E ele é uma pessoa muito arrogante, muito. A defesa dele é ser arrogante com as pessoas. Até que ele encontra essa menina, uma aluna nova da escola, ela é cadeirante. E ele acha ali a oportunidade pra tirar todos os sentimentos ruins dele jogando em cima dela. Sim. Só que, na verdade, ela também tá passando por isso. Então fica naquela briga, né? Até que os dois começam a perceber que talvez a amizade um do outro pudesse sustentar, dar um apoio ao mesmo tempo. Então eles vão criando isso entre eles. E por fim, SOS Planeta. O SOS Planeta Terra, ele é um pouco complicado de explicar, mas eles se passam em 2 galáxias ao mesmo tempo. Se passa aqui na Via Láctea e numa galáxia de Cartwell, que fica, acho que a 200 bilhões de anos-luz daqui. E mostra a vida lá e a vida aqui. E digamos que nos 2 lugares está passando problemas terríveis. Por exemplo, aqui na Terra é o ano de 1980, lá em Atlanta. E nessa época tinha um serial killer, na verdade, passando lá. E no Cartwell estava tendo muitos problemas com o novo governador, porque ele era uma pessoa ruim. Então teve gente que fugiu de Cartwell para vir para a Terra, só que aqui também já não estava muito bom. Pois, nós temos uma história semelhante. Semelhante. Pois é. E aí acabou juntando que o governador veio atrás dos desertores para tentar matar eles, só que aí acabou encontrando e deu aquele problema, né? Praticamente isso. Até o final da história eles conseguiam arrumar todo esse problema. A gente vê que são histórias distintas, né? Mas todas com um grau de suspense muito grande, né? Uhum. Que indaga, que faz a pessoa a observar, a nutrir aquele comprometimento em buscar mais, não é? O Silvio Rosa está falando aqui, minha filha Esther, parabéns, Marinho. Que pai orgulhoso, né? A mãe tá babando aqui do lado, você nem imagina, viu, Silvio? Né? Maria Rinaldo também, falando, essa menina vai acabar inspirando filmes. Ótimas ideias, eu também acho.
Com toda certeza. Rafinha Almeida, parabéns pela entrevista, Adão. Muito bom a gente saber que temos grandes talentos. Parabéns a essa garota escritora. São Carlos deve valorizar mais os nossos talentos. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Geralmente o cara tem prata na casa e vai buscar ouro na casa do vizinho, né? Infelizmente, né? Ou seja, tem ouro em casa e vai buscar prata na casa do vizinho, né? Também o Silvio está agradecendo aqui pelo apoio que está sendo dado. Não fazemos mais do que obrigação. Para mim é um prazer enorme. Você nem imagina o quanto, tá? E a Ana Fletcher está falando bom dia a todos. Essa história me lembra um pouco o filme Inside Out, talvez divertidamente em português, né? Outra boa dica de leitura seria Edgar Allan Poe, mas a leitura em geral vai só ajudá-la a expandir os seus novos horizontes. Tudo de bom. Está desejando aí para você, a Ana, né? E a gente fica muito feliz também quando pessoas se manifestarem de uma forma tão positiva assim. Como eu disse, nós vivemos, infelizmente, em um país onde a ciência, a educação e a cultura é idealizada e colocada em segundo plano. Infelizmente, né? Hoje a gente vê aí o cara dá mais valor a uma bala do que a uma caneta, né? Infelizmente, mas enquanto a gente encontra pessoas tão batalhadoras e tão lutadoras assim quanto você, que podem colocar toda essa expressão, toda essa capacidade, todo esse sentimento através de suas ideias na escrita para outras pessoas, a gente só tem que se orgulhar, né? Então eu queria, em nome da Rádio Universitária, através do André, que é o seu diretor, né? Creio que até do próprio João Gardia, que curte a programação aqui com a gente, e tem uma responsabilidade muito grande aqui dentro, queria te parabenizar e te incentivar para que você continue nesse caminho. Eu acho que os seus pais já lhe devem dar incentivo suficiente, né? E um ponto que eu sempre disse, né? Eu faço comunicação, sempre gostei muito de comunicação. Uma outra filha minha, a mais nova, a Nathalie, ela faz administração de empresas. E a Evelyn é doutora em letras. Quer dizer, cada um seguiu um caminho. Nunca obriguei que ninguém seguisse caminho algum. Eu acho que a vontade é aquela que Deus desperta em você. Então que você a siga, viu? Eu acho que você vai ser uma excelente profissional na área de letras, né? Quem sabe, talvez até a futura reitora da Universidade Federal de São Carlos, né? Mais uma, né? Tivemos só uma mulher até agora, né? Fora o machismo, não é verdade? Não, temos que dar muito valor, e esse valor que você dá à literatura é muito grande. Parabéns, mas parabéns mesmo, que você possa trilhar caminhos muito saudáveis, são os nossos desejos de todo o coração, tá? E para quem quiser ter um acesso, bater um papo contigo, ou poder ter acesso a essa leitura, como ele pode proceder? Ele pode entrar no aplicativo que já estava falando do Wattpad, lá já está a história do Urso Negro. E eu acho que para comunicar comigo, eu não tenho tanta certeza. Pode ser? Pode, lógico. Eu tenho certeza que muitas pessoas se interessaram pelo tema e vão querer conversar contigo. Tudo bem. O número é 9916-95233. Tá aí. Muito obrigado mais uma vez, muito sucesso, parabéns pela escolha, parabéns pela vitória, parabéns pelo seu caminho, parabéns pela educação, viu, mãe? Que lhe deram, né? Pai também, o grande Silvio. Não o conheço pessoalmente, mas tenho certeza que é uma pessoa incrível, que, olha, o que ele demonstra por você aqui já é algo fenomenal, né? A gente só tem que parabenizar mesmo. Obrigado mais uma vez. A Rádio Universitária se coloca à sua inteira disposição, tá ok? Obrigada. Grande abraço a todos. Nós colocamos um ponto final na edição de hoje do 102 também. Amanhã a gente volta com muito mais informação para você. 9 em ponto. Fez Antônio Túnel do Tempo. Bom dia.